Boa noite. A cúpula da ONU sobre religião, paz e segurança se reuniu em Genebra alguns dias atrás para refletir sobre os recentes ataques a mesquitas na Nova Zelândia, a igrejas no Sri Lanka, a sinagogas nos Estados Unidos e um incêndio em uma igreja de Burkina Faso. Manifestações de retrocesso, comentou o secretário-geral para a Prevenção do Genocídio, Adama Dieng. Vou ler o que ele concluiu. É a hora de nos levantarmos para impedir o retorno aos anos de 1930, quando os nazistas chegaram ao poder, e garantir que ninguém seja discriminado por causa de sua religião, raça e nacionalidade. Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo? Para procurarmos uma resposta, nosso convidado esta noite é o inglês naturalizado brasileiro Paul Charles Freston, graduado em História e Antropologia Social pela Universidade de Cambridge, professor catedrático na cadeira de Religião e Política na Balsillie School, no Canadá, e professor na pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e no Calvin College, em Michigan, nos Estados Unidos, além de autor de vários livros, muitos deles publicados em português. Professor Preston, boa tarde no Canadá, boa noite aqui no Brasil. Eu vou repetir a pergunta que a ONU se fez em Genebra. O que está acontecendo no mundo, professor? Bom, se eu tivesse uma resposta completa para isso, seria famoso mundialmente. É claro que muitas coisas estão acontecendo e muitas vezes o que acontece obedece mais a demandas locais, a dinâmicas locais do que a dinâmicas globais, né? Às vezes a gente acaba criando uma narrativa globalizada, mas que cada ato individual não corresponde necessariamente a isso, né? Eu acho que, por exemplo, os atentados no Sri Lanka são mais complexos, né, do que isso, né? E mesmo os ataques a sinagogas nos Estados Unidos também. Então, acho que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e é complexo e perigoso até imaginar que haja uma única narrativa global. Foram esses atentados que são de momento ou que pertencem, acontecem de tempo em tempo, infelizmente. Nós temos conflitos religiosos crônicos no Afeganistão, Talibã, muçulmanos fundamentalistas, na Nigéria, cristãos do país contra islamitas, ou vice-versa, no Iraque, xiitas contra sunitas, em Israel e Palestina, disputa por Jerusalém, por um Estado também, o Sudão, muçulmanos e não muçulmanos em guerra, e em Mianmar, budistas contra rohingyas. Então, essas perseguições crônicas, como é que a gente explica que pelas religiões, que deveriam ser harmonia, paz, haja esse tipo de violência? Então, eu acho que o que a gente pode dizer é que nessas últimas décadas recrudesceram, né, conflitos desse tipo, em parte porque as religiões voltaram a ter uma proeminência na vida pública, né, em muitas regiões do globo, né? Seja porque, de fato, voltaram, ou porque a gente não estava enxergando antes, porque tinha, principalmente no Ocidente, uma ideia muito forte de que a secularização tomaria conta e que as religiões seriam cada vez mais marginalizadas em termos de vida pública. E isso, de fato, não
vem acontecendo, pelo contrário. Então, acho que nesse sentido é possível apontar para todos esses lugares, como você falou, da Ásia, da África, a gente poderia mencionar outros casos de outras regiões também. E eu acho que aí, de certa forma, isso que é o normal na história da humanidade, né? Que os seres humanos são capazes das coisas mais nobres, dos sentimentos, das ações mais abnegados, mais nobres, mas ao mesmo tempo são capazes de ações vis, né? E nesse sentido, as religiões às vezes promovem a harmonia e a paz e outras vezes promovem o conflito e outras vezes são apenas, digamos, instrumentalizadas, né, para acentuar conflitos que de natureza são de outra coisa, né, de outra causa, que não a religião propriamente. Professor, de todos esses exemplos mencionados e outros mais que existem no mundo, o que atrai a atenção mundial é a questão Israelo-Palestina, tendo por troféu Jerusalém, uma cidade que já foi destruída e reerguida 25 vezes, se a gente for contando até mesmo pela Bíblia. Cidade é Al-Quds para os árabes, que significa a santa, sagrada, e Jerusalém para os judeus, que significa a cidade da paz. É nela que convivem as três grandes religiões monoteístas, a ponto de um poeta israelense ter escrito que o ar lá em Jerusalém é poluído pela fé, pela religião. Agora, eu queria lhe perguntar, por que uma parte messiânica dos evangelistas forçam o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel? Então, esse é o chamado sionismo cristão, né? E na realidade, o sionismo cristão antecede o sionismo propriamente. Só que, claro, não tinha esse nome ainda, mas a ideia de que os judeus, então, dispersos pelo mundo, deveriam voltar à Palestina, e inclusive lá deveriam reconstruir o templo em Jerusalém e tal, essa ideia vem de muito longe. E abrange, sobretudo, os chamados evangélicos, cristãos evangélicos, mas também, e principalmente antigamente, tinha força entre pessoas que a gente não chamaria de evangélicos também. E eu cito como um exemplo inusitado disso o próprio padre Antônio Vieira, né? Uh, Português que viveu a maior parte da sua vida no Brasil, no século XVII, que tinha, digamos, todo um sionismo cristão, avant la lettre, né? Antes da existência do termo, ligado com a sua ideia do papel do rei Dom João IV de Portugal ressuscitado, que conquistaria o Império Otomano, libertaria a Palestina, devolveria todos os judeus para a Palestina, onde reconstruiriam o templo e celebrariam ritos judaicos no templo em Jerusalém, embora tivessem se convertido ao cristianismo. Então, tem toda uma ideia aí que é do século XVII, né? Muito antes dos nossos evangélicos de hoje. Mas hoje, claro, o sionismo cristão virou uma força política muito importante nos Estados Unidos, que explica justamente a decisão de Donald Trump de querer mudar a embaixada americana para Jerusalém, e agora a vontade expressa do presidente Jair Bolsonaro de fazer a mesma coisa. Então, isso vem refletindo a ideia sionista cristã de que todas essas coisas são ligadas à
ao cenário do fim dos tempos, o cumprimento de profecias bíblicas, da forma que eles as entendem, e que essas coisas, então, devem ser incentivadas para apressar a volta de Cristo. Então, por isso, a ideia de que a embaixada deve ser mudada para Jerusalém, Jerusalém deve ser reconhecida como capital de Israel, Jerusalém toda, não deve ser mais dividida, como querem os palestinos, e que o Estado de Israel deve, inclusive, se expandir territorialmente, né? Em alguns casos, pelo menos até o Rio Jordão, né, abarcando toda a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Outros diriam que deve se expandir mais longe ainda, para abranger todo o território que era do mandato original, né, da Liga das Nações, que inclui o que hoje seria a Jordânia. E toda aquela região deveria ser incorporada, então, no Estado de Israel. Isso seria, digamos, o projeto sionista cristão maximalista. Tá? Eu recebi aqui há pouco tempo um casal israelense que eu conheci em Israel. E eu os levei ao templo da Universal, lá no Brás. Né? E quando eles chegaram lá e viram aquele prédio construído com as pedras de Jerusalém, né? Importadas de Ramala, e toda a suntuosidade, todo o planejamento que foi construir aquilo, disseram, mas o terceiro templo já está construído. Não é preciso mais. No lugar errado, né? E claro que o lugar certo, entre aspas, seria justamente onde fica a mesquita Al-Aqsa, né, e o Domo da Rocha, né, todo aquele complexo que é de extrema importância para o mundo muçulmano, né, Claro. também. E toda a sensibilidade da questão. Professor, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos. Um olhar sobre o mundo está de volta. Hoje conversamos com o professor Paul Charles Freston. Professor, o islamismo e o hinduísmo tratam da guerra e até com uma certa legislação. Segundo Maria João Tomás, a vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico e coordenadora de pós-graduação em religiões da Universidade Autônoma de Portugal. Mas as religiões tratam de guerra, mas o final é a paz, né? Eu sempre conversei com sheiks no Oriente Médio que diziam que não existe jihad. Guerra santa é uma frase que contém uma contradição. Guerra santa, não pode ser. Então, como que o hinduísmo e o islamismo falam de guerras? A questão do que existe na tradição, né, é complicado, né? Até que ponto a guerra é permitida, né, como seja para fins da expansão da própria religião, né, ou para outros fins, né, fins mais pragmáticos como autodefesa e mais. E aí as religiões se diferem entre si e dentro de cada religião. Por exemplo, só dentro da tradição cristã, por exemplo, você tem posições muito diversas a respeito da questão da guerra, né? Desde provavelmente a predominância do pacifismo nos primeiros séculos cristãos, né? Porque o cristianismo nasceu longe do poder político, longe do uso da força, né? E muito provavelmente com a predominância de pacifistas, mas ao longo dos séculos isso foi mudando e a questão da guerra justa, né? Foi sendo elaborada ideias de guerra justa e a permissibilidade da guerra.
na tradição islâmica é um pouco diferente, obviamente. O próprio fundador da religião foi, né, se envolveu em guerra, em atividades militares, o que é obviamente diferente do fundador do cristianismo. Mas aí também dentro do Islã você tem todo um leque de posições a respeito do uso da guerra, da função da guerra. Então, embora, digamos, o objetivo último seja a paz, a questão de como se chega à paz, como se garante a paz, como se mantém a paz, leva a todo esse leque de opções muito diversas dentro das várias tradições. Professor, quando eu cheguei no Oriente Médio, começou a onda de homens-bombas, suicidas, né? Essa santificação do martírio, como é que o senhor vê? Como é que você chega em Gaza, depois que um homem se martiriza, os muros estão todos pintados com a face dele, os slogans elogiando. São famílias grandes que perdem um filho para sustentar todos eles. Mas tem essa santificação. E muitos acabam influenciados por ela e se tornam também homens-bombas. Então, eu acho que isso parece um pouco distante, talvez, da nossa realidade, mas no Ocidente, o que passou a acontecer é a glorificação do martírio pela pátria, né? A autoimolação, né, em função da defesa da pátria, a glorificação da nação. Então, muita coisa que antes era ligada à religião passou a ser ligado ao nacionalismo, né? E nesse sentido, se a gente deixar de olhar tudo que acontece em nome da religião como algo à parte e passa a vê-lo em termos de comportamentos humanos que podem ser relacionados com, assim, pelo menos explicitamente, com ideias religiosas ou com ideias ditas seculares, também a gente, de certa forma, passa a compreender um pouco mais, né, essas coisas. É claro que o que a religião acontece, muitos autores chamam a atenção para isso, a questão da relação entre religião e violência, é que a religião, quando aceita, aprova a violência, sacraliza também. E ao sacralizar a violência, pode tornar a violência mais difícil de debelar, né, de resolver, porque se você já sacralizou a causa, como é que se vai transigir depois? Como é que se vai chegar a algum acordo depois, né? Então, nesse sentido, a relação entre religião e violência, quando ocorre, é muito complicada, porque aumenta o que está em jogo, né, nas ações. O Alcorão, ele tem uma parte que justifica a guerra quando em legítima defesa. Mas os seguidores do Alcorão, eles, no caso do Estado Islâmico, do califado que foi criado entre Síria e Iraque, ele degolou centenas de pessoas sem que houvesse necessidade, porque não era um caso de legítima defesa, era barbaridade mesmo. Eu não entendo qual a interpretação que os jihadistas dão à surata, que permite violência desde que em legítima defesa, quando eles passam a matar inocentes, às dezenas, né? Porque eles não interpretam só como medida de legítima defesa, mas também de medida legítima para expandir
a religião verdadeira, né? Para expandir o califado, porque a própria ideia de um califado é que cresça e acabe se tornando universal, né? É por isso que o Estado Islâmico, embora tenha conquistado território maior do que muitos países reconhecidos internacionalmente, nunca poderia se normalizar, digamos assim, e se tornar membro das Nações Unidas e passar a ser uma entidade reconhecida pelos pares, né, no mundo inteiro. Não, isso seria impossível, porque justamente a ideia do califado é uma outra ideia da ordem internacional. Né? Você não é um entre outros, você é único. O califado é único. E, nesse sentido, tem a obrigação de se expandir, né? E de continuar. E justamente a perda de território do califado, do Estado Islâmico, é grave em termos propagandísticos, né, para ele. Na falta de uma base territorial, você recorre a outros métodos, né? Mas justamente o Estado Islâmico surgiu, de certa forma, como crítica da Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda só falava no califado como algo desejável, mas distante, algo que não seria para hoje, seria para um futuro longínquo. E o Estado Islâmico falou, não, nós vamos criar um califado desde já e chamar todos os, né, muçulmanos do mundo inteiro que concordem conosco a vir, a morar com a gente e a se somar ao nosso esforço de construção do Estado, não só no sentido, inclusive, militar, mas até no sentido de serviços públicos e tudo mais, né? Durante algum tempo, o Estado Islâmico teve um pouco disso, né? Então, a ideia de que a construção do califado não deve ser postergado para o futuro distante, mas deve ser realizado agora. Isso foi a marca distintiva do Estado Islâmico, digamos, no mercado dos jihadistas, né? Mundialmente. Agora perdeu esse distintivo e o que resta é recorrer novamente ao método de atentados terroristas que não precisem de base territorial para a realização. Como no Sri Lanka. Eu acho que no Sri Lanka você tem toda uma dinâmica local do nacionalismo budista, que às vezes é muito violento também, como em Myanmar, né, Birmânia, né, e também no Sri Lanka. E os muçulmanos são minoria, como também os cristãos. Então foi um atentado provavelmente de uma minoria contra outra minoria, mas provavelmente não tanto pela agressão local, porque pelo que eu sei, as relações entre muçulmanos e cristãos no Sri Lanka tradicionalmente têm sido boas, né? Agora, muito provavelmente foi a questão de atingir alvos fáceis, alvos desprotegidos e alvos que trariam a maior publicidade global, né? E, nesse sentido, atacar igrejas, justamente na Páscoa, e atacar hotéis de luxo foi a maneira que encontraram de fazer isso. Professor, é uma pena que nós tenhamos que acabar porque acabou a hora, acabou nosso tempo. O olhar sobre o mundo termina aqui. Agradeço ao professor Paul Charles Freston e a você que nos acompanhou. Obrigado e até a próxima semana. Boa noite, boa tarde, professor.